Seja bem-vindo a mais um episódio do Pode Faturar, onde aqui a gente fala sobre gestão da saúde, sobre faturamento de clínica e, claro, não é proibido você faturar na área da saúde. Estou com um convidado mais do que especial, um amigo de longa data, médico. Eu vou ler até o currículo dele aqui porque o que ele mandou aqui, meu amigo, é um relatório do que ele já fez. Dr. Roberto Reis, médico radiologista, médico do trabalho, especialista no tratamento da SOP, que é Síndrome dos Ovários Policísticos. Ele nasceu no Piauí, né? Ele é um médico com sólida formação e experiência multidisciplinar, é proprietário e diretor clínico da Clínica Casil, que está em Trindade, em Pernambuco. Lá tem várias especialidades médicas, exames laboratoriais, imagem de atendimento, saúde ocupacional. Ele tem especialização em radiologia e diagnóstico por imagem, com ênfase em ultrassonografia geral, ginecológica e vascular. Formação em medicina do trabalho, atuando na promoção da saúde, segurança do ambiente corporativo, com experiência em coordenação de PCMSO e emissão de ASO, né? Atuação dedicada, profunda, que é o que eu vejo direto que ele faz na SOP, né, com mulheres que têm síndrome do ovário policístico, com abordagem interdisciplinar, envolvendo exames de imagem, orientação medicamentosa, estratégia de emagrecimento e acompanhamento hormonal. E, atualmente, ele hoje se destaca como uma referência na região do Araripe pelo trabalho inovador que ele tem no diagnóstico e tratamento da SOP, integrando a expertise em radiologia, ginecologia metabólica e medicina preventiva. Meu Deus, eu tive que puxar para falar do currículo do homem, porque ele é bom. Satisfação, querer estar aqui. Meu amigo. Muito obrigado. Não, eu que agradeço o convite aí de estar aqui nesse e sempre é uma satisfação nesse ter podcast você. com você. Não teria como deixar de vir, né? E estar presente aqui para poder conversar com você e bater um papo aí bem bacana sobre medicina, gestão e tudo. Robertão, por que teu time não pode faturar? Porque toda vida, quando eu recebo notícia de gestão, de mercado de saúde, de plano de saúde, de movimentação, a primeira pessoa que eu mando o link é para ti. Massa, cara. Primeira. E a gente conversa muito, né? No WhatsApp, com relação ao mercado, com relação a esses movimentos e todo esse direcionamento, né? Dentro desse contexto, é até fundamental entender um pouco de você, do seu histórico, porque você trouxe esse repertório currículo muito bom. Mas o primeiro entendimento que eu queria saber é o seguinte, e eu te acompanho de longa data, é o seguinte: você tinha uma cabeça muito focada na radiologia. Não que você tenha deixado de fazer isso. Mas a tua cabeça, ela se abriu de um jeito, se expandiu, e hoje você está disposto e atuando em outras áreas. Como é que foi isso? Por que você teve esse movimento e como é que se abriu isso? Essa dúvida aí, Gabriel, né? É bem bacana tudo. Dizer um ponto que virou, né? Aquele ponto de chave, né? Virada de chave é mais difícil especificar isso. Eu acredito que tenha sido um processo mesmo, né? Essa mudança da medicina, né? Também com toda essa dificuldade, de certa forma, em relação a concorrências, em relação a profissionais que acabam também atuando em nossa seara. Eu acredito que também muito da minha pessoa mesmo, por vontade, desejo de querer aprender mais, foi que eu comecei a abrir mais essa cabeça. Mas se eu pudesse dizer assim, um momento que me fez realmente repensar tudo isso, cara, eu vou te dizer que foi quando eu fiz 10 anos de formado. Então, com 10 anos de formado, eu olhei para trás, pensei, raciocinei por um período sobre o que eu tinha feito e construído, e eu tentei imaginar e projetar o que eu queria fazer. E quando passaram-se agora, né, pouco mais de 10 anos, eu vi que passou muito rápido. E o primeiro sentimento que eu tive foi: eu sou médico, serei médico a vida toda, mas não estarei só como médico. Isso aí já foi um sentimento meu mesmo, como um desejo e como propósito. E aí eu imaginei o seguinte: passaram-se 10 anos, consegui fazer muita coisa, mas acho que posso e devo aprender muito mais. E aí eu comecei realmente já sou, de certa forma, um pouco mais inquieto e comecei a querer aprender mais sobre outras áreas, né? Ou especificamente sobre uma área como hoje eu estou trabalhando e atuando, que é a SOP, né? Então,
o caminho foi mais ou menos esse aí trilhado por mim, de ter visto que eu precisava melhorar, né? Porque passaram-se 10 anos e eu fiz um levantamento do que tinha sido feito e construído até agora. A mudança de mercado, então, uma mudança minha interna, a mudança de mercado, de como eu enxergo a medicina, como eu enxergo toda essa questão da saúde, principalmente em nossa região e Brasil, né? E a projeção que eu projeto, né? Que eu imagino para um futuro aí a médio e longo prazo, né? Então foi isso daí que me fez realmente ter pensar sobre essas mudanças, né? E que me fizeram, né? Que estão me fazendo levar, né? Por esse caminho, né? Entendi. Nesse direcionamento desses teus 10 anos de formado, que virada de chave foi essa que você falou assim, cara, fiz 10 anos, e agora? Foi tipo meio, e agora tô perdido, e agora preciso inovar, e agora tá muito mais do mesmo. Me diz aí, o que foi isso? Um pouco disso que você está falando, assim, de preciso inovar e muito dentro de mim, mais uma vez, Gabriel, de dizer assim, eu não quero passar 30, 35 anos, 40 anos da minha vida dessa forma, de um modelo tradicional. Dentro do consultório, fazendo só os atendimentos, eu me vi e percebi que eu tenho muita utilidade também, não apenas ser médico. Continuarei sempre sendo médico e cada vez mais buscando também me especializar tecnicamente e tudo. Mas eu vi que eu poderia adicionar, né, novas habilidades, né, novas formas de trabalhar, e isso me ajudou muito de tomar essa decisão e de ver esse pensamento. Tá? Entendi. Hoje, quando a gente conversa muito sobre gestão, eu vejo, aí é aquela questão, a gente conversa muito sobre gestão, eu te vejo com aquela cara de empresário, de empreendedor, e é engraçado, quando eu falava com você, sei lá, 8 anos atrás, eu vi o médico, né? Eu vi o médico e vi o médico que rodava muito pelo interior, que ia em vários lugares, tinha vários empregos e tal. Beleza. Aí a gente conversou muito, né? E eu te dizia, sai de Fortaleza, vai pro interior de Pernambuco, tu tem uma clínica lá, entendeu? Tem um destino para ti, um roteiro para ti lá, vai, né? Deu certo, foi e tal. Mas hoje eu não vejo só o médico assim. Se eu fosse colocar numa base, na lei de Pareto, 80-20, eu vejo 80 empresário e 20 médico. Mas por quê? Porque você tem essa cabeça no dia a dia, até a tua forma de se comunicar melhorou, mudou, né? Nesse sentido. E a tua visão, por exemplo, quando você entendeu essa virada de chave, o médico ele precisa ser empresário? Ou o médico precisa entender que ele é empreendedor? Na tua visão, como é que caminha isso hoje? Gabriel, eu acredito assim que o médico ele não é obrigado, não tem uma necessidade disso daí. Eu particularmente eu vejo como uma coisa que mexe com você ou que motiva você. Então eu tenho excelentes colegas que são médicos e são muito bons tecnicamente, mas se eu pedir para ele fazer uma planilha de algum tipo de, cara, me dá o financeiro aí da tua empresa ou da tua clínica, o que tu faturou de manhã, e o financeiro aí da tua clínica, não só de você, o cara não vai conseguir nem acessar o sistema dele, porque ele não tem esse conhecimento e ele não é obrigado a ter. Então, assim, eu vejo que é uma questão de decisão, de escolha e do que mexe e motiva você. Então, eu sou realmente, falei, né, um pouco inquieto em relação ao aprendizado. Eu quero realmente estar por dentro de tudo um pouco e aprendendo de tudo um pouco. Então, o que foi que aconteceu? Eu estava dentro do consultório fazendo exames de ultrassom, conversando com meus pacientes, sempre tentando buscar dar atenção, né? E conseguir fazer com que eles entendessem e melhorassem da saúde. Mas eu via que eu podia ir muito mais além disto. E muito mais além disto era talvez liderar uma equipe, talvez entender melhor sobre o que é um sistema, sobre o que é um processo financeiro, sobre o que é um marketing, sobre o que é... Então, isso realmente é uma motivação mais minha do que qualquer coisa relacionada à medicina. A medicina, ela nunca me mostrou isso ou me incentivou sobre isso. É tanto que quando eu paro pensando, muitas vezes, rapaz, se na faculdade eu tivesse pensado mais sobre isso, ou visto isso mais antecipadamente, eu acho que teria me antecipado algumas coisas que eu gostaria de ter feito e tudo. Então, eu vejo mais dessa forma. O médico ele não é obrigado a ser empresário, mas eu vejo que ele, a partir do momento que ele decide empreender,
ele passa a ter obrigações que ele não tinha antes e que ele vai ter que entender. Porque se ele não entender, ele vai tentar delegar e vai acabar largando, né? Delargando, e isso é um problemão para ele, como a gente já viu em vários negócios médicos mesmo, falando especificamente da nossa área, se você observar de alguns colegas nem tão distantes e que não conseguiram evoluir tão bem. Hoje, o conhecimento também está muito mais fácil de você tê-lo muito em mais próximo, né? O acesso é muito melhor. As pessoas também acabam cobrando de você, um pouco de você entender disso, entendeu? Porque, tu tem uma clínica, tu tem 10 funcionários. Se tu não entender da tua clínica, como é que tu vai entregar para uma pessoa? Vão te roubar. É isso, aquilo. Então, tem tudo isso. A necessidade vem de uma obrigação inicial. Pode vir dessa forma. Mas pode vir também de uma motivação. Como eu já expliquei, você sabe muito bem, né? Em casa eu tenho uma gestora que realmente é muito técnica, né? É cri-cri. E é uma baita de uma gestora, diga-se de passagem. É régua, né? É uma cri-cri mesmo, de régua mesmo. E isso, cara, ela me ajudou na empresa, organizando processos, e eu comecei a me ver também fazendo aquilo. A gente, às vezes, fica com uma visão muito limitada de querer empreender ou ser empresário, mas nós precisamos de ajuda. Somos realmente incompletos. Às vezes, nós somos muito bons naquilo que nós fazemos tecnicamente. Mas quando o cara pede para a gente olhar uma planilha e tirar e dar uma dúvida... Não dá. O cara não sai do canto. Não, faça um filtro, me traga um raciocínio sobre isso aqui. Então, o que eu vejo é isso. Nós, como médicos, não somos obrigados a ser empresários ou empreendedores, mas a partir do momento que você começa a pensar e sonhar com um espaço seu, ou mesmo que não seja seu, seja dividido com outros colegas, tudo, é importante que você tenha um conhecimento mais amplo de mais assuntos e mais coisas. Isso vai lhe fortalecer. Isso vai ajudar no seu network. Isso vai trazer mais colegas próximos a você querendo tirar dúvidas ou vendo você como referência nesse assunto. Então, hoje, eu particularmente, até com certa vaidade, eu me sinto totalmente tranquilo de chegar e conversar, às vezes, com gestores de negócios médicos sobre determinados assuntos ou pontos específicos, porque eu acredito que eu consigo... Não vou falar besteira. Se eu for perguntar e tudo, eu vou ter algum direcionamento frente a isso. Lógico, empreender em outras áreas me ajudou, mas essa motivação, essa inquietude foi o que me fez mais avançar e o que me faz avançar sobre isso, né? O curioso e o humilde são os que vão mais longe, né? Que tem vontade de aprender, que entende que não sabe de tudo, que precisa aprimorar. Então, a gente bate muito nisso, nesse ponto, porque é o curioso e humilde, né? Eu faço isso há 15 anos... todo dia aprendo coisa nova, né? E a gente tem visto, sei lá, eu estou estudando muito agora, nos últimos, sei lá, um ano, inteligência artificial, entendeu? E como isso se aplica na área da saúde, como se aplica na minha área também com a produtividade para aumentar, porque não tem como você trabalhar como você trabalhava antigamente. E tem muito profissional da saúde que está fechado com isso. Nem entende o que é, só que não sabe que chegou para ficar. Só para traduzir para a turma, a inteligência artificial é o que eram os infoprodutos há 10 anos atrás. Entendeu? Então, assim, que muita gente não sabia. Só que quem navegou nessa base, sei lá, vamos dar um exemplo aqui que todo mundo conhece, Pablo Marçal. Pablo Marçal captou, a ideia foi atrás e hoje é multimilionário por conta de infoproduto. Entendeu? Então, assim, se você não pegar essa vertente, você acaba não crescendo. Então, entender como ela pode me ajudar a fortalecer meu negócio. Agora, tem uma coisa que eu queria trazer para cá que você pode dizer e a gente vai começar a aprofundar isso. Como é que é a tua formatação do ecossistema hoje? De empresas, de trabalho, de sociedades. Como é que está o teu ecossistema hoje? Bacana essa pergunta. Gabriel, eu comecei, né, nós começamos a empreender, né, falar aqui um pouquinho da história, comecei a empreender, né, com o consultório. Então, eu e meus irmãos. Então, há mais de quase 13 anos aí, nós montamos a nossa primeira clínica, né, exatamente em Trindade, né, interior do Pernambuco, né, capital do gesso. E aí, com essa montagem desse negócio nosso, na realidade, desses dois irmãos, sim, eu comecei a criar uma visão que, lógico, ela também foi adicionada com um pouco do conhecimento prévio que veio da minha família. No caso, minha mãe, que tem comércio. Então, somou-se
a nossa vontade de querer ter um negócio, que foi a clínica inicialmente, que é a Clínica Casil, e trazendo um know-how que minha mãe trouxe para a gente de algumas coisas e alguns itens muito relevantes, nós começamos a colocar dentro vendas, né? Então, vendas para mim é uma coisa, por exemplo, que não é uma coisa nova ou uma coisa que o médico... Distante, ou que o médico acha que é uma coisa absurda. Para mim é uma coisa do dia a dia. Entendeu? Até então, porque tu é filho de comerciante. Se eu não estiver vendendo, cara... Disso, cara, né? se eu tá na veia. Cara, se eu não estiver vendendo, eu penso que eu estou morrendo. Entendeu? Por quê? Porque todo dia eu estou conversando com pessoas. Essas pessoas que me procuram dentro do meu consultório, elas estão procurando porque elas estão com algum problema de saúde. Esse problema de saúde que eles têm, eu consigo resolver eles tecnicamente. E fica tudo bem. Só que é uma pessoa. Então ela tem outros problemas envolvidos. Então ela vai e pergunta assim, doutor... Eu vou precisar fazer, vamos dizer que eu dou a indicação dela fazer um determinado tipo de exame. Onde é que eu faço esse exame? E aí eu vou explicar para ela onde é que é feito, como é que é. Então, acaba que extrapola um pouco isso. Então, começamos com uma empresa, né, uma clínica, onde era eu e meus 2 irmãos éramos sócios. Através desse know-how, dessa orientação e ensinamento da minha mãe, começamos com esse negócio, né? Isso não era nem formado médico ainda. Quem iniciou foi meus irmãos, então o irmão farmacêutico começou, bioquímico, e logo em seguida depois chegou o dentista, que é o mais novo, o Júnior, e eu cheguei por último, médico, e tomei posse, né, dessa situação, e daí nós começamos a ampliar o que nós fazíamos. Então era uma clínica onde nós tínhamos médicos atendendo, só médicos, e nós tínhamos um laboratório e nós tínhamos uma sala, um consultório de odontologia. E depois nós começamos a agregar outros serviços, por exemplo, de imagem, porque a minha área de trabalho maior, radiologia, e começamos a colocar a imagem lá. E concomitante veio também a parte da medicina do trabalho, que foi outra área que eu abracei desde quando eu me formei. Perfeito. Então, abracei a medicina do trabalho também. E esses pontos... apesar de às vezes parecerem distantes de você estar fazendo medicina de trabalho e estar mexendo com a radiologia, muitas vezes acabavam se encontrando. Então, por exemplo, eu estava fazendo um ASO de um funcionário que tinha feito um raio-x na minha clínica porque ele tinha quebrado o braço e estava afastado, tinha feito uma cirurgia e agora ele estava fazendo um ASO para voltar ao retorno, para retornar ao trabalho. Então, olha aí as coisas se unindo de novo, né? E dessa forma, eu comecei, né, também a pensar sobre outros serviços de saúde que pudessem agregar a planta inicial, que é a clínica. Né? Então, a planta inicial é a clínica, é o consultório, e eu comecei a pensar outros serviços que pudessem agregar. Serviços esses, eles iriam agregar de uma forma realmente financeira como negócio, mas alguns deles tinham propósitos bem maiores do que, por exemplo, só a parte financeira. Por exemplo, quando a gente montou lá, a gente fez lá você fez lá, ajudou bastante lá com a Emergências Médicas do Araripe, fizemos lá logo, fizemos toda a estrutura da empresa, tudo, mas o fundamento da empresa era, eu queria ter uma empresa de ambulância, porque a minha ideia era, se meu pai e minha mãe passar mal, nós estamos no interior. Avião eu não tenho. Não tenho por enquanto. Quando é que eu... Então eu tenho que fazer a tua motivação é assim, rapaz, eu vou comprar uma ambulância para ajudar meus pais e vou montar uma empresa disso, porque eu vou ganhar dinheiro com isso, se eles passarem mal, eles usam ambulância. Esse negócio, ele teve esse ponto fundamental. Então, o pensamento essa é a motivação. A motivação foi essa. Montar um negócio de saúde e que podia servir meu pai e minha mãe e que eu poderia ganhar um dinheiro atrelado a isso também. Então, aí veio esse serviço da empresa de ambulância. Então, a gente tem Clínica Casil e a gente tem o EMA. Exatamente. Né? Aí... com a minha esposa, a Daiane, a gente pensou, a gente imaginou o seguinte, como nós comprávamos e tínhamos sempre a necessidade de ter insumos, e alguns anos atrás, né, isso cabe outra história em outro momento, ela pensou em ter uma empresa de materiais distribuidora médicos, material médico. Ela pensou isso. E aí, quando foi que nós viemos de vez para o interior e ela estava naquele momento, né, tinha saído do trabalho e estava com a cabeça boa para pensar sobre outros negócios, por que a gente não starta agora esse negócio? Sim. Vai estar servindo a nossa empresa, porque nós precisamos comprar luva, máscara, gorro, essa coisa todinha, álcool, gel, material de limpeza, porque a gente não starta essa ideia e a gente coloca isso para funcionar também e ganhar dinheiro com isso. E aí veio exatamente também o mote de abrir a Araripe Produtos, né, e Materiais Médicos Hospitalares, né? Então, Araripe Saúde. Então, 3 veio com essa daí, empresas. foi. Tá. E aí nós conseguimos focamos e estamos tocando esse serviço também. Com o serviço médico nosso, eu imaginei o seguinte, cara,
a gente pode fazer um pouco mais em relação ao cliente. O cliente vem aqui, ele tem uma necessidade, ele precisa de dinheiro. Quem não precisa de dinheiro? Só que eu não posso vender dinheiro dentro do meu negócio. Eu preciso vender solução, saúde, eu preciso mudar essa ideia disso. E aí, nesse mote, nasceu o filho mais novo, que é exatamente o intuito da gente conseguir ofertar crédito para os pacientes. Esses créditos eles vão ser utilizados. O intuito maior é a gente fornecer para eles investirem acesso à saúde também. O crédito ele pode ser utilizado para o que desejarem, mas a nossa meta é de direcionar eles para a saúde, para um exame de imagem, para uma cirurgia, para um procedimento de mais custo. E aí a gente montou esse ecossistema nesse aspecto, né? Com a nossa vinda, você sabe bem, morava em Fortaleza e há 5 anos nós estamos praticamente... 4 anos, né? Fizemos 4 anos agora, próximo Dia das Mães. Morando aqui no sertão do Araripe, eu também acabei recebendo um convite de amigos, né, se consideram amigos, para empreender dentro do negócio deles. Na realidade, entrar como sócio e outro negócio. Esse é o negócio mais novo que tem, né, que, se Deus quiser, vai ser uma estrutura bem bacana lá no Araripe. Né, faça seu convite, você vai ser convidado para a inauguração. Claro que eu vou. Manda aquele nosso amigo mandar o jato para me buscar. Exatamente. Aquele amigo ele vai se ver com a gente. E aí, nesse outro negócio, cara, o que aconteceu? Eu não sou muito de... Praticamente eu não gosto de me envaidecer com quase nada, sabe? Não tenho muita... Porque o que aconteceu durante esses 10 anos, Gabriel? Durante esses 10 anos eu vi o seguinte. Eu comecei a ganhar dinheiro, e o que eu ganhava dinheiro, eu conseguia mudar a vida das pessoas que estavam próximas a mim, e eu conseguia realizar alguns sonhos, alguns pequenos sonhos meus. Perfeito. Então eu comecei a imaginar o seguinte, rapaz, eu tenho um carro de X, mas se eu andar na concessionária, rapaz, eu posso comprar um de 10X também. Vai dar mais trabalho, pagar, mas eu posso também. Uhum. Eu comecei a ver que conquistar determinados, por exemplo, objetos ou questões mesmo de coisas materiais, elas são até simples, sabe? Eu imaginava que seriam até mais complexas. Porque o que você precisa ter, no final das contas, é a palavra que você usou há pouco tempo, acesso. Se você consegue ter o acesso, independente da área que você trabalha, você vai conseguir. Se você tem um carro X e você é um jornalista, você diz, não, eu quero comprar um carro 5X. Você já consegue andar na concessionária e ver isso. Então eu comecei a me motivar não só mais por isso. Isso não, vamos dizer, não começou a me chamar mais tanto a atenção. Coisas nesse sentido. Começou a me chamar mais a atenção projetos, ideias, movimentos. E aí, nesse contexto, esse ponto-chave, né? E essa cereja do bolo foi quando eu fui convidado por colegas médicos, né? Para essa clínica que vai... Para essa clínica, bem mais experientes. Então, tem colegas de 30, 35 anos, né? E eles me chamaram com 30, 35 anos de mercado. Formados, ou seja, já muito bem consolidados, ou seja, profissionais que na realidade não precisam nem da medicina para sobreviver. Ela poderia estar se aposentando se quisesse. Não, se quisesse, tranquilo, porque construiu toda a sua carreira de forma ética, digna e fez uma história muito bacana. E eles vieram e me convidaram e eu fiquei extremamente lisonjeado, porque eu não era da cidade, não sou da cidade, não sou uma pessoa que nasceu lá, apesar de próximo. E eles me chamaram para participar e com eles juntos a gente juntar ideias e fazer esse novo projeto, que é exatamente essa clínica de 13 amigos que estamos juntando. Então, atualmente nós estamos realmente fazendo esse projeto. Ele está muito lindo, muito bacana. Quando tiver um melhor, mais estruturado, eu vou lhe apresentar para você ver como está bacana o projeto. Se Deus quiser, até um ano a gente inaugura. E entrei nesse projeto, né? E acaba que aparecendo outros projetos, outras ideias, outras necessidades relacionadas a isso. Só que o que eu vejo hoje, Gabriel, depois de 10 anos, o que foi que aconteceu? O que eu pensei? Eu disse, cara, empreender é assim, não existe uma regra, mas tem uma forma de você seguir e de você conseguir fazer a coisa acontecer. Lógico que durante esse caminho você pode demorar mais a alcançar o objetivo, demorar menos e tudo isso. Então eu comecei também a ver da seguinte forma, eu vou começar também um pouco mais a me restringir, porque eu quero realmente fazer acontecer naquilo que eu sou, que eu acredito que sou bom ou que eu possa me dar o meu melhor. Então hoje o que mais motiva, o que eu mais estudo e o que eu mais procuro, né, fora a medicina,
São ideias, contextos, pensamentos relacionados à área da saúde. Então eu gosto de ver isso de forma muito ampla, sabe? Então eu gosto de buscar realmente observar, por exemplo, o que o presidente do Albert Einstein, do Sírio-Libanês, está pensando. Parece até meio que uma maluquice, né? Porque um médico vai estar querendo saber o que o cara está pensando. Porque na minha cabeça, como eu funciono um pouco como gestor, eu acabo querendo entender o que ele está fazendo. Sim. E até ter contato nessas questões, né? Recentemente tive um convite, né, de um grande amigo, né, que nós até somos parceiros, utilizamos o sistema dele na clínica, e tive o privilégio de ir a Recife, visitar uma das clínicas de mais sucesso lá de Recife, e que foi muito bacana para mim também. Então, eu vejo que o ecossistema que nós estamos montando, que eu tenho montado, é relacionado a isso, relacionado à saúde. Então, é esse o contexto. Onde tem saúde, onde se fala de saúde, seja da enfermagem, fisioterapia ou biomedicina, eu gosto de estar lá dentro, escutando o burburinho e tentando saber o que é e buscando informações relacionadas a isso. Tu falou, por exemplo, não é interessante, não vou me vai descer, mas não é assim vai descer não, pô. Você tem 5 empresas dentro do teu ecossistema. Na minha visão, não é vaidade, até porque quem é um pouco experiente ou quem ralou um pouquinho, sabe que para você estar dentro de um ecossistema que demanda 5 empresas, você tem que trabalhar pra caramba, né? Tem que pesquisar bastante, tem que entender bastante. E, às vezes, a turma nova que está entrando, né, no caso, com 20 e poucos anos, acha que, não, vou botar a sociedade aqui, ali, papapá. E não é simples assim, porque eu pelo menos penso desse jeito. Em todo projeto que eu vou entrar, eu me dedico o máximo possível. Seja ele de um cliente, seja ele no projeto meu. Mas é cabeça, assim, aprofundada, entendeu? A gente entra de cabeça, se joga para que aquilo dê certo e que aquilo vire muito bem. Não é questão somente do dinheiro. Uhum. Aí você trouxe uma coisa que eu me percebi metade do ano passado, mais ou menos, outubro, setembro, para cá. Sou rico de outras coisas, ainda não sou milionário como eu penso para o dinheiro, entendeu? Mas é como você falou, a aquisição de bens materiais, eles vão e vêm. E aquilo dali, um carro, uma casa, é um material que você trabalha um pouquinho, você faz o financiamento, consegue. O que me move hoje, especificamente para o projeto que eu desenvolvo, é legado. É ajudar pessoas e deixar um legado. E não é para alimentar o meu ego, não. Invariavelmente. Porque quando eu comecei, eu acho que tu já sabe dessa história, eu dividir contigo isso ou não, mas eu trabalhei muito de graça, entendeu? E quando eu trabalhava de graça, as pessoas que eu ajudava davam tanto valor, anotavam tanto aquilo dali, que eu dizia, cara, isso é massa. Porque eu estou ajudando ela a mudar a realidade dela, ajudar ela a mudar a realidade como pessoa. Aí as pessoas podem perguntar, mas você não trabalha mais de graça hoje? Não vejo necessidade de trabalhar mais de graça hoje nesse sentido. Uma pessoa ou outra que não pode me pagar, a gente ajuda e tem várias maneiras de ajudar e financiar e a gente sabe quais são. Uhum. Mas é justamente para deixar legado, porque você tem um propósito muito forte dentro de você, que é a medicina, para ajudar o outro, como saúde, mas empreendedorismo também. Montar empresas para ajudar pessoas também é massa, é um propósito, porque as pessoas acham que quando a gente tem uma empresa é somente para se beneficiar, e nem é isso, né? Porque são realidades diferentes, e às vezes você está bem num estágio, numa bolha, naquilo que você direcionou que é ok, e ali você quer mudar um pouquinho, e ali você quer migrar um pouquinho, e as pessoas acabam não entendendo aquilo que você está colocando e já acha que é só por dinheiro. Então, tipo, já deve ter ouvido falar isso. Roberto, se aquieta. Roberto, para quieto onde tu tá. Roberto, tu fica todo tempo pensando. Roberto, para um pouquinho. Roberto, deixa eu te fazer. Eu já escutei muito daí. Gabriel não se aquieta. O Gabriel não sai. O Gabriel não sai de casa, só sai com a família. O Gabriel não bebe. O Gabriel... Cara, eu tô focado. Eu tenho um projeto de vida. E isso daí, na minha visão, é a minha missão. Entendeu? Não somente como empresa. Que eu tenho certeza que você também... Isso é o que aquece teu coração, né? No dia a dia, né? Que eu digo assim... a gente vem com um projeto e você fica, cara, como é que eu posso melhorar isso aqui? Como é que eu posso melhorar isso aqui? Até uma vez a gente conversando, você falou assim, rapaz, uma hora a gente acerta, né? Uhum. Só que eu acho que a gente acerta todos os dias nesse sentido e nesse cenário, porque a gente entrega muita coisa e a gente quer realmente entregar algo para o outro. E quando a gente fala do outro, são funcionários que estão com a gente no dia a dia, são pessoas que trabalham com a gente ali nesse direcionamento. Mas me veio um ponto como pergunta, que eu queria que você respondesse. São 2 perguntas aqui, tá? Uhum. A primeira pergunta é, das 4 empresas que você tem, 4 são em família. É difícil ou é fácil trabalhar com família?
Massa pergunta. Cara, trabalhar com família é desafiador, é sim desafiador, mas também é muito recompensador, né? Então, uma dessas empresas, realmente, eu tinha irmãos que eram sócios, né? E que depois saíram da sociedade e que eu sou hoje o sócio majoritário, né? Sou o proprietário mesmo do negócio. Tá. Eu acredito que eles deixaram muitas marcas e me ajudaram muito com cada um pensamento dele, né? Com cada um dos pensamentos deles, né? Eles me ajudaram muito nessa trajetória. Foi desafiador, porque quando é com família, cara, é aquela história. Eu vou experimentar de ter sócios, né, que não são famílias logo em breve, né, com esse novo empreendimento, essa nova clínica. Mas com família era o seguinte, então a gente estava lá, então tinha todas as discussões e aquela confusão e depois voltava para casa, porque todos eram jovens ainda, então a gente estava tudo dentro de casa, né? Então aí depois, ou seja, você briga na empresa, você discute, leva toda aquela questão da empresa e aí você volta para casa e continua vendo a mesma pessoa que você estava tentando discutir, levando em consideração aquele quesito, né? Então, eu acho que para a família tem essa questão desafiadora. Quando você tem, por exemplo, mulher, né, esposa, companheira, nesse rol, também você tem que levar muito, você tem que amadurecer muito, tá? Eu, particularmente, eu vou te dizer que eu amadureci muito ultimamente, né? Nesses medir últimos as 5 palavras. anos, de medir as palavras, de saber... Já me deu vários conselhos nisso daí, já que eu aprendi, viu? Cara, medir a palavra, saber a hora de falar sobre negócio, entendeu? Cara, eu evolui demais. E, cara, não tem pra onde correr. A pessoa sábia na família é a mulher. Não adianta. Você vai querer torcer o... às vezes o cara quer torcer o... Assim, porque o cara é cabeça dura, eu concordo entendeu? demais. Por essa minha inquietude, eu sei como eu sou, o meu pensamento e tudo acelerado, aquela questão. Então, às vezes, você tem que tomar cuidado exatamente que aquela outra pessoa que está ali, ela está observando você muito bem. Então, quando ela fala para você determinada coisa, cara, você tem que dar uma respirada, parar e... Rapaz, é isso mesmo, o caminho é esse mesmo, não adianta. Então, por exemplo, a mulher sabe demais, né? Graças a Deus... Eu acho que não tem coisa melhor do que a gente, eu e tu, que a gente é acelerado pra caramba, né? Sábado de noite a gente tá conversando, tá se mandando coisa. Domingo não tem hora, meu irmão, é feriado e tal, e trocando ideia, e pesquisando, quer aparecer de novo, estudando, e estamos aprofundando e tal, pensando... Tu tava no podcast aqui falando e eu tava... Tinha 2 coisas que eu te mandar ali, só pra não mandar não, porque eu sei se o celular do homem vai apitar aí, eu disse, não vou mandar essas 2 informações não, terminar o podcast eu mando. Mande que a gente vai vendo. É novidade. Mas tu sabe o que é que aquece o coração de um cara que é inquieto, desse jeito? Primeiro de tudo, né? É ter uma mulher que edifica o teu lar, porque isso daí é uma paz pra gente. Com certeza. Quando a gente sai pra trabalhar, sabe que a mulher está cuidando da família. E para as feministas de plantão que podem assistir isso aqui, não é que a mulher deixa as coisas de lado, não. O casamento é a renúncia, é abraçar todos os dias, é dar um direcionamento, mas o cuidar eu estou aqui, mas a mulher está cuidando não da minha casa somente, mas dos meus filhos, da educação, de tudo aquele legado que a gente deixou, né? Quando vem para cá trabalhar, especificamente, quando a gente viaja. Mas o outro ponto que acalma o coração, quando você está inquieto, querendo resolver o negócio, tu tá deitado na tua cama ali, a mulher dele do teu lado fala assim, rapaz, tem calma, pô, vai dar certo. É verdade. A gente já venceu e percorreu até aqui. A gente estava muito pior antes, a gente já venceu hoje, então tem calma. Dá uma acalmada aí. Ajuda muito. Rapaz, o cara dorme numa paz, meu amigo. Com certeza. O cara respira fundo e diz, rapaz, se essa mulher aqui tá me dizendo isso, me acalmar e dar certo, que é a sabedoria. Sem dúvida. E eu explicar, Gabriel, que, por exemplo, eu, por ter esse ritmo mais frenético, que, cara, para quem empreende, para quem gosta, para quem acha isso um mundo assim, você acaba sendo obcecado por isso. Então, você realmente não tem horas nem momentos. Então, muitas vezes eu já quis e já entrei em discussão com o meu cônjuge porque eu queria falar de trabalho no final de semana, cara. E é difícil, cara, a gente medir essa régua, se é mais pra lá ou mais pra cá. Mas aí, cara, o tempo e a sabedoria delas foram foram acalmando o meu coração. Esse coração que fica querendo mexer demais. Tu sabe qual é o meu aprendizado frente a Camila, né? Que é, no caso, minha esposa.
É que assim, eu sou o cara que tá todo tempo pesquisando, estudando e tal, então não sei o quê. Então estão ali e tal, foram dormir, eu tô aqui lendo. Foram dormir, eu tô aqui fazendo um curso. Foram dormir, eu tô pensando, refletindo. Camila já é outra cabeça. Entendeu? Tô levando ela para esse mundo do empreendedorismo, business e tal, não sei o quê. Mas eu entendi também ao longo desse tempo que tudo é no tempo de cada um. Sem dúvida. Porque se você pressionar muito, porque pressão é diferente de tensão. A pressão, especificamente, a gente já nasce com pressão na barriga da mãe e tal. A vida te pressiona para tudo. Uhum. Agora, se você tensionar muito isso daí, isso pode explodir de um jeito que aí você acaba o casamento, acaba a discussão e acaba não entendendo essa vertente do que é o empreender com sabedoria. Exatamente. Né? E isso é o que passa muitas vezes. Agora, teve algum arranhão em termos de base familiar nesse sentido? Não, graças a Deus nunca teve. Falar nisso, eu venho de base familiar também. Graças a Deus, meus pais sempre me educaram, ensinaram o que deveria ser feito correto. Então, o correto é o correto e não tem linha nem para mais nem para menos. O certo é o certo. Aqui, o certo é o certo. Então, isso eu agradeço demais. E isso também acaba sendo uma referência para as pessoas, para o seu meio social, pode ter certeza disso, principalmente em ambientes menores, ou cidades, ou regiões. Perfeito. As pessoas sabem que você é daquela família. E olha, que eu estou falando de família, como a gente leva no interior, não é família relacionada à riqueza. Riquezas não materiais, riquezas de conduta, caráter, ética, comportamento, entendeu? Então isso ajudou muito. Graças a Deus nunca tive nenhum tipo de arranhão. O que me trouxe, Gabriel, foi sabedoria. Entenda o seguinte, Gabriel, sua cabeça, você vai viajar e você vai pensar e vai ficar remoendo, tentando resolver um problema até altas horas. E isso acontece com você na sexta-feira à noite, no sábado à noite, no domingo à noite. Mas não necessariamente você precisa encher o seu lar naqueles momentos que devem ser de mais paz e tranquilidade daquilo. Para mim, que sou médico, eu sou uma pessoa que eu achava que eu deveria trabalhar, e ainda acho que em alguns momentos eu tenho que trabalhar de forma um pouco mais frenética. Mas, por conta da sabedoria da mulher, do lar, eu consegui entender que eu preciso frear, porque eu tenho filhas crescendo, eu preciso também estar presente às filhas, sim, então preciso fazer isso. Eu sou empresário, ou empreendedor, ou médico 24 horas por dia. Só que eu não preciso vestir esse uniforme em casa também 24 horas por dia. Perfeito. Eu posso deixar a roupa do super-homem do lado de fora e dentro de casa virar o super pai. O super pai. E isso foi muito bom. E isso foi a sabedoria da esposa, da família falando. Meus pais também são pessoas que eu me dou... Escuto bastante, converso com eles. E eles sempre são as minhas referências em relação à orientação. Então, eu consegui melhorar e evoluir. Eu te digo que nesses últimos 5 anos eu consegui realmente melhorar bastante frente a isso. Em relação a buscar a ter um pouco mais de equilíbrio relacionado a isso, a essa intensidade de trabalho, de forma de ser, como eu sou, em relação à minha presença com a família, tudo. Né? Porque eu tô aprendendo, cara, passando, né, o tempo com o serviço que a gente vai modificando, com relação à mentoria, entendendo escalabilidade de negócio, entendendo esse tempo de qualidade, né, com a família, é que ao mesmo tempo também eu posso ser preciso, né? Como é que eu preciso? Diga-se de passagem, com exemplo, como se fosse um atirador de elite. Eu estou aqui olhando o mercado, eu posso dar esse tiro aqui, vou perder aquela bala? Vou perder aquela munição? Não vou. Entendeu? Uhum. Essa é a precisão que eu entendo na minha entrega. Uhum. Isso é um direcionamento, certo? Por quê? Porque quanto mais a gente vai ficando mais maduro, né, e experiente, nesse sentido, e passando por várias situações, você vai entendendo que... E aí vem um movimento muito grande na minha cabeça, que é quando der errado alguma coisa no negócio, eu olho para minha casa. E aí eu vejo que ali tá sólido, entendeu? E aí eu vejo que ali tá bom. E eu digo, cara, isso é o que é valoroso, isso é o que é valoroso para mim, né? Isso é o que é de grande valor para mim, porque se ali não deu certo, isso aqui tá dando agora. E é onde eu tenho que me fortalecer e me sustentar. E às vezes muita gente que é dono de clínica, etc., que é médico e tudo mais, os caras eles focam na empresa, paciente, grana. Não tem uma base solidificada familiar. Uhum. Se der errado aqui, esse cara volta para onde, bicho? Qual é o porto seguro dele? O que ele está solidificando? Exatamente. Vai entrar no desespero, né, cara? Entra no desespero. Por isso tem muito médico com burnout, com depressão, com droga, que no caso dentro da base de adicção muito forte. Cara que às vezes, infelizmente, tira, né,
a própria vida com relação a esses pontos, porque o cara não consegue lidar com esse tipo de problema. Saindo da base familiar, tu vai entrar agora numa parte de sociedade, são 13 sócios. A maioria dos profissionais da saúde, quando eles montam clínica, eles chamam muita gente para ser sócio para dividir despesa. Sim. E não para ter gestão. Como é que é essa formatação agora dessa clínica com 13 pessoas? Cara, isso é bem bacana. Nós somos realmente 13 cabeças diferentes, mas são 13 cabeças também que eu diria empreendedoras, até porque tem colegas que eu sou sócio e tem colegas que eu sou concorrente porque nós temos clínicas na mesma cidade. Um exemplo. E isso é bem bacana. E o que eu vejo é que cada um traz uma experiência sua, traz um conhecimento, né, relacionado ao seu mundo, o que ele vive, também ao empreendedorismo, porque a maioria são empreendedores, e também relacionado a empreender em outros negócios, né, como eu expliquei. O que eu vejo é que lá nós somos vozes, que nesse momento nós estamos crescendo e alinhando tudo que nós iremos construir ou fazer ou colocar em prática. Uma das coisas que nós já preconizamos, isso já vem lá da base de quando foi iniciado o projeto, foi que, ao que tudo indica, nenhum de nós vai ser o gestor do negócio. Certo. Porque nós imaginamos... Mas vocês vão ter funções divididas na clínica? Gestor direto. Ao que a maioria... 95%, 90%, dá um exemplo, dá uma estimativa aqui, nós seremos médicos dentro do estabelecimento. Serão médicos. O que nós teremos é uma hierarquia, onde constituiremos uma estrutura, né, onde pessoas serão contratadas e irão fazer esse papel. Nós estaremos presentes em conselhos específicos desses negócios, provavelmente em divisões aí, da estrutura, como é uma estrutura realmente... A gente imagina, nós estamos para funcionar, né, em breve, mas a gente imagina que já vai começar já bem movimentado isso, porque você imagina 13 profissionais que atendem na cidade que agora vão estar todos no mesmo local. Unidos, né? Atendendo no mesmo ambiente, cada um com seu espaço, etc, etc. Em um prédio de 3 andares. Um prédio de 3 andares. É tanto que a gente pensando até, rapaz, será que a gente já vai começar um pouco defasado do nosso funcionamento e estrutura na capacidade, é tanto que a gente fez uma aquisição exatamente da casa ao lado, né? Foi a aquisição mais recente nossa, foi relacionada a isso, porque a gente imaginou que talvez o negócio já comece um pouco já bem prensado dessa forma. Então, o que nós vamos fazer? É desafiador, eu nunca tive sociedade em 13, né? Junto, as sociedades sempre foram menores, né? Mas eu particularmente gosto demais, entendeu? Porque a visão que cada um traz acaba me acrescentando muito, tá? Em relação a N coisas, não só em relação... Porque o que acontece, Gabriel, eu sempre estou buscando, e isso é da minha mãe, é da família mesmo, de aprender. Então, onde eu esteja, eu estou observando e estou olhando e quero aprender. Então, rapaz, isso aqui é massa e tudo. Eu estava aqui olhando quando eu cheguei e fiquei vendo, rapaz, que ambiente massa e tudo. Já estava refletindo e viajando aqui, entendeu? Então, aprender. Então, quando eu escuto eles falando, são profissionais de 30, 35 anos formados, eu sei que eles vão trazer um know-how de conhecimento, de vida, de expertise muito grande da medicina também. Então, isso já me abriu muito mais a cabeça relacionado a negócio desse formato. Essa sua dúvida, ela é uma dúvida sempre muito frequente, também em algumas conversas específicas com alguns amigos. E o que eu vejo é o seguinte, eu vejo que nós teremos grandes desafios lá. Mas hoje, da forma como está sendo estruturado, nós conseguiremos, né, criar níveis hierárquicos da estrutura, onde nós iremos estar participando, através de conselhos, né, para estarmos votando decisões dentro desse negócio. Pra você ter ideia, hoje a construção está acontecendo lá, né? Toda hora está a construção acontecendo. Existem colegas que são mais experientes, que detêm, vamos dizer, o controle e o acompanhamento financeiro mais próximo, que eles estão lá praticamente direto, observando toda a estrutura. Quando eu comecei a entrar no negócio, eu já quis participar desde o começo, entendeu? Não entendo nada de obra, meu amigo, não entendo nada de engenharia. Só sei que uma parede é reta, mas eu queria ir lá. Chegava lá, conversava com o pessoal. Rapaz, o que é que vocês vão fazer hoje aqui? O que é que vocês estão construindo aí e tal? Conversava.
E eu acho interessante que os caras deviam pensar assim, esse cara não tem o que fazer não, vai atender o povo dele hoje não, porque quer saber o que eu tô construindo, o que eu tô montando. Mas era uma necessidade minha de aprender e também estar dentro, para entender o funcionamento e a construção de um negócio maior. Porque como é um negócio que realmente tem um investimento mais considerável, eu queria entender para aquilo também me servir de experiência, porque nós precisamos, Gabriel, hoje tentar saber o seguinte, isso é um conhecimento, isso é uma informação. Então, se em algum momento tu diz para mim assim, Roberto, rapaz, tem 10 amigos querendo construir uma clínica não sei em que local, eu posso, talvez não, eu posso te trazer muitas vertentes, ideias, pela experiência que eu peguei. Direcionamento. Então, eu vejo como aprendizado tudo isso. Então, estou participando de todas essas etapas. Então, não é simples, é uma engenharia que tem que ser montada. Como negócio maior, eu tenho uma clínica, são menos funcionários, né? Você imagina, uma estrutura dessa de 13 pessoas atendendo praticamente diariamente ali dentro, né? No mínimo, cada um vai ter que ter um atendente. Exatamente. Então, eu ia dizer, Gabriel, chuta o número e você ia saber. Exatamente. Então, nós teremos no mínimo de 15 funcionários 15 a 20. 15 a 20 para começar a estrutura. A estrutura, né? Então, tem que ser muito bem orquestrado, né? Tem que ser muito bem direcionado, tem que ser muito bem... né? É tanto que eles já fizeram também convite para minha esposa, Daiane, né? Quando dá experiência, expertise. Para ela ser a gestora. Para ela ajudar na gestão, nessa construção, né, da estrutura, porque a gente sabe que é bem desafiadora. Mas, ao mesmo tempo que é desafiadora, não me mete muito medo, porque eu vejo que nós estamos bem alicerçados, né? E nós conseguiremos pular essa etapa e passar por todo esse movimento aí, né? Tem que ter um alicerce muito bom, né? Nesse sentido. Agora, sim, já que você tem no teu ecossistema hoje 5 empresas da área da saúde, que todas rodam bem nesse sentido, o que é que tu diria para o médico que está começando, para o médico que está no seu negócio, está na sua clínica, nesse sentido, ou que vai montar a clínica com outros profissionais? Qual tipo de sócio é bacana com você? Qual tipo de sócio escolher? Massa, pergunta massa. Gabriel, é o seguinte, cara. Primeiro, você vai ter que buscar pessoas, não são médicos, são pessoas que têm valores, né, que sejam pessoas que têm linhas, né, de crescimento familiar parecido à sua, né? Perfeito. Como eu expliquei, eu vejo que isso daí é um ponto muito forte para você conseguir fazer o negócio dar certo. Não adianta você ter 10 sócios e você ter um deles que destoa muito da forma como pensa, ou é um cara mais complicado, como a gente fala na social, né? Não adianta, cara. Isso pode gerar problemas lá na frente. Então eu vejo lá que lá nós temos, e vou até mais fundo, lá eu vejo não como pessoas, não como médicos, nem como pessoas. Lá eu vejo como famílias. Então cada um deles que estão lá, dos amigos que estão lá, eu sei a família que ele constitui. Então eu conheço a esposa, sim, eu conheço os filhos, muitos são amigos, então tem essa base. Eu acho que isso ajuda muito, tá? Primeiro nesse aspecto. Para confiar, né? Para confiar, para você poder caminhar. O que eu vejo em relação a quem é jovem? Gabriel, quem é jovem, quem é médico jovem, vai enfrentar grandes desafios. Eu sou extremamente realista quanto à profissão. Vai enfrentar grandes desafios. Como é que tu enxerga a medicina hoje? Cara, a medicina hoje, no meu sentimento, tá bagunçada. Tá, por quê? Tá. No meu sentimento. O médico, ele quis continuar mantendo um posicionamento social que cada vez mais ele, infelizmente, acaba sendo... Não consegue manter. Não consegue manter, acaba sendo corroído. Por quê? Porque existem pressões financeiras de onde ele trabalha, existem pressões de outras profissões, existem pressões do mercado como um todo, e isso acaba tendo a necessidade dele se reposicionar. Você falando sobre inteligência artificial, e você sabe que eu sou um admirador do seu trabalho, aí há 10 anos a gente já troca figurinha, a amizade já, graças a Deus, muito sólida, então muita confiança de muitos assuntos, a gente acaba compartilhando profundamente, né, falando sobre empréstimos, investimentos, aquela questão de você se movimentar, tudo. E sempre eu pegando muita ideia sua, passando informação também, dividindo.
E você trouxe você falou sobre a inteligência artificial colocando nesse contexto, e eu achei muito bacana, Gabriel, e eu comecei a fazer uma analogia da inteligência artificial hoje para nós médicos que não estamos querendo ter contato com, sabe o quê? O Instagram há 5, 6 anos atrás. Justamente. E eu digo isso porque eu não era um instagramável, eu não era uma pessoa que estava dentro da rede social. Existiu o preconceito, vou gravar, vou ser blogueiro, vou estar ali. Meu mesmo. Dentro de mim, Gabriel, o sentimento, todo dia eu tenho que brigar um pouco comigo no sentido de imaginar que a medicina é só o sacerdócio. Porque muitas vezes eu me pego fazendo coisas ou de forma que eu não devo fazer. Não que seja errado, não. Mas é porque, eu sou um profissional formado há tanto tempo. Eu tenho que ter esse posicionamento melhor. Eu tenho que me organizar nesse sentido, porque não adianta eu achar que é um sacerdócio, não. É um trabalho ético, como isso é uma coisa que a sociedade coloca pra gente. O mercado coloca, enfim. Então, em relação a essa analogia, foi exatamente isso que eu imaginei. O cara, 5 anos atrás, o cara não queria fazer vídeo e era me chamando de blogueirinho. Isso. Abandonou a medicina, não vai ser mais médicos. Aí, cara, quando eu abro o Instagram, porque acaba que acaba que o algoritmo persegue você. Sim, e aí, quando eu abro o Instagram, tá lá, cara, o professor catedrático lá do Sírio-Libanês e do Einstein convidando para um curso. Que tirava onda com você. Que na realidade não tirava nem onda, porque ele não tinha Instagram. Ele dizia, isso aí não existe, não. A cabeça dele, eu tô falando dos mais... Isso aí não precisa. Isso não precisa, dos mais... E o cara tá lá gravando um vídeo, vendendo um infoproduto, meu irmão. Eu disse, meu irmão... Aí eu vejo os colegas também, muitos dos que não faziam. Sim. Cara, eu olho e digo assim, cara, parabéns, que massa. E eu também vejo o quanto eu ajudei alguns colegas. Nós temos colegas em comum, né? Sim, colega meu, Daniel, né? Colega nosso, falando de nomes, mas não tem nenhum problema. O cara tá voando na rede social. E ele começou também. Não, começou muito tempo. Agora. Pandemia, pós-pandemia. Pois é. E o cara... cresceu demais. Cresceu então, bastante. Eu vejo muito e eu acho muito massa isso. Tu é um dos caras que eu vejo muito, que, assim, aprendo muito contigo com relação a isso. Por quê? E eu aprendi muito e a gente vai mudando com a vida, mas eu era eu era crítico ferrenho de várias coisas. Como se fosse o moralista da história. Entendeu? Então era, não pode isso, não pode aquilo, tal, não sei o quê. Aí eu chegava pra ti com vontade. Eu digo, vou falar pro Roberto, porque o Roberto vai criticar. Roberto, isso aqui, Roberto, cara, tem que ver outro lado. Tal. Tu sempre trouxe outra visão. Eu digo, meu irmão, esse cara tá certo. Esse cara tá me ensinando algumas coisas. Por quê? É claro que não quer dizer que eu vou fazer a mesma coisa que a pessoa. Dúvida. Mas, ao mesmo tempo, se ele tem um pensamento diferente do meu, deixa ele seguir com esse pensamento diferente dele. E a vida continua. E aí tu me trouxe um aprendizado também que foi outro. Bicho, por mais que ele esteja fazendo alguma coisa que é ruim, alguma coisa de boa dá pra extrair dali. Sempre. Alguma coisa de boa você consegue extrair dali para você crescer. Então, são aprendizados que a gente vai tendo nesse sentido. Mas, trazendo um assunto polêmico, o que é que você acha dos famosos DD? Doutor Dublê. Certo. Cara, isso é uma problemática séria. Eu acredito, Gabriel, que isso é um momento, tá? Tu fez uma analogia muito, assim, na minha visão, acho que é antropológica, antropológica, que vem do contexto social, que é o seguinte... O médico, ele vem de uma pressão de se manter na sociedade como sendo o cara que ainda ganha dinheiro. Aí eu acho que vem essa dublagem grande aí no dia a dia. Exatamente. Cara, o médico, ele perdeu a força. Essa é a realidade. Sejamos realistas. Ele saiu do pedestal. Total. Não adianta. O cara que tá no seu consultório e achando, peraí que tá aqui a minha agenda. Vamos, pessoas, marquem. Estou aqui, doutor todo-poderoso. Cara, isso caiu por terra. Né? Morreu, cara. A nossa autoridade hoje, muita, Gabriel, não é frente nem nossos pacientes. A nossa autoridade se mantém são frente dos nossos pares. Porque quem busca ter uma qualidade técnica, ser profissional, acaba sendo uma referência muito grande. Mas o paciente, pela enxurrada de informações, de pessoas que vêm dizendo que faz, que trata, que cura, que mexe com aquilo, acaba prejudicando. O que é que eu vejo nesse contexto do DD hoje? É que
médicos que exatamente se encontram perdidos e que são recém-formados e eles vão pegar esses caras com força, eles vão conseguir implantar, eles vão conseguir se impor frente a esses caras que infelizmente são recém-formados, estão desesperados por plantões, não tem serviço, não tem espaço. Esses caras vão conseguir fazer a cabeça dessa turma. Você sabe que a gente divide muita experiência e eu falo com você, Gabriel, esse cara, Roberto, essa turma aí, eles vendem ideia de que oferecem serviço, mas não é por aí não, tá? Eu já conheço, isso aí é mais por baixo, a gente vai dividindo... bastidores relacionados a serviços médicos que são fundamentais e que a gente é formador de opinião. Então, por exemplo, cara, se um colega médico meu, um colega médico ou amigo vier me perguntar sobre determinado serviço e eu tiver propriedade para falar, eu vou dizer, cara, esse serviço não é adequado para você. Ou não é seu momento. Ou agora, esse serviço não roda tão bem. Eu lembro que a gente estava falando daquele médico lá que comprou a ilha e tal, não sei o quê. Aí eu disse assim, rapaz, esse cara ganhou dinheiro o quê? É só consulta, procedimento? Não, bicho, é outro. Aí tu vem, é outro. Cara, esse cara tem uma farmácia e manipulação. Tem uma estrutura gigante por trás. Fatura 400 milhões por mês. Não é a medicina que tá dando só isso pra ele, não, bicho. A medicina tá dando só imagem. Então assim, tem que tomar muito cuidado com isso. Então o que eu vejo, Gabriel, é isso. Os caras que tentam ser dublê hoje, que estão vendendo serviços e ideias relacionadas a isso, eles estão querendo pegar exatamente esses médicos recém-formados ou esses que estão perdidos pelos caminhos e tentando fisgar eles para, através, você sabe, de serviços que são extremamente caros, onerosos e que o cara, muitas vezes, Gabriel, não, é o que eu estou te explicando, o cara não sabe nem o que é um DRE do negócio dele. Então o cara, ele vai e se encanta e diz, isso é o que eu tenho que fazer. Essa mentoria de milhões. Não, porque eu estou na mentoria de fulano de tal. Pronto, ele quer sentir assim, a sensação, estou pertencendo. Eu estou participando. Show. Aí estou pertencendo. Aí eu acompanho a pessoa, dou uma olhada e tudo. Meu irmão, o que é que o cara está transbordando aí? Quer dizer, o cara diz que está aprendendo o suprassumo do mundo e não está passando... Porque informação e conhecimento que você não passa não vale nada, cara. A informação só vale quando você... Passa. Compartilha. Imagina a tua ideia. Tu tá com a ideia hoje mirabolante de ser o concorrente maior da Coca-Cola. Mas aí se tu não colocar... em prática. Ou se tu não falar, pelo menos para uma pessoa, se tu não tirar da tua cabeça, não vai para lugar nenhum. Então não adianta você achar que você tá se enchendo de informação e que isso vai fazer você ser o melhor médico, melhor médica, você vai ser um melhor profissional no seu negócio. Tá fora do contexto. Então o que eu vejo hoje, cara, e é assim, Gabriel, eu acompanho tu sabe que eu gosto de acompanhar essas ondas, né? A maioria vai ser marolinhas. Jordãozão ali que tá aguardando aqui pela dele, ele manda umas coisas boas também. E aí, cara, o que acontece? O que você observa é que, pensa aí comigo, há 5 anos atrás, tinha essa turma fazendo isso? Tinha nada. E por que estão fazendo isso agora? Tinha o Gabrielzão lá atrás, sendo chamado de coach. Raiz, ser chamado de coach. O Gabrielzão há 15 anos eu tenho um coach. E por que os caras estão fazendo isso? Porque tem... grana. O besta que quer, né? Todo dia sai na rua o malandro e o abestado. Na hora que eles se encontram... aí dá negócio pra eles. Então, entendeu? assim, tem um cara que quer aquilo. Então, ele consegue fazer entrar. Sabe o que eu vejo muito? Que é aquilo que você falou da questão do médico em si, mas é como se fosse assim, disputa de ego. Entendeu? Ou seja, peraí, eu vou comprar mentoria tal porque eu vou estar com um cara que tá andando de helicóptero. Aí o outro, peraí, eu vou comprar mentoria tal porque esse cara chegou de Porsche. Aí o outro, não, peraí que eu vou comprar mentoria tal porque esse cara tá com a calça mais apertada que o outro, entendeu? É disputa de ego. Vamos disputando aqui, quem vai fazendo a coisa melhor? Mas no final do dia, meu irmão, cadê a tua agenda? Cadê o teu faturamento com o paciente? E eu vou te dizer... entende? Cadê o teu retorno? Cadê o teu relacionamento com isso? Cadê a tua base de indicação? Cadê o teu top 10 pacientes que mais consomem contigo? Não tem. Deixa eu te dizer que você acompanha o mercado e tu sabe que eu sou agoniado, curioso. Então, deixa eu te dizer, o novo nicho que apresenta, que além desse dublê de rico, né? O dublê doutor dublê, né, na realidade. O que se apresenta hoje, Gabriel, e você já deve ter observado, é os médicos que não construíram história ou negócio e os caras também querem fazer a sua mentoria. Eu tô besta
com profissionais. Eu disse... Todo mundo é um mentor agora. Exata. Não, e mentor de médico, então... E outra coisa, o cara vem e fala, o que eu apliquei na minha clínica? Eu digo, irmão, fura a bolha que só tem uma clínica que tu andou que é a tua. Exatamente. E o resto, meu patrão do mercado. Eu vi esses dias, cara, a propaganda, eu não acho errado, eu acho bacana, mas assim, eu só peço que os colegas que usufruam de certos serviços tomem cuidado com o que estão recebendo de conhecimento. Então eu vi um certo profissional, médico, e que eu sei que a trajetória dele foi extremamente curta ainda, de experiência. Porque, Gabriel, não existe uma coisa que seja mais... que construa mais ou que seja mais forte relacionada à sua trajetória do que o tempo. Cara, o tempo. Então, daqui a 10 anos, nós estaremos melhores como homens, maridos, pais, se Deus quiser relacionado a isso, entendeu? Mas aí o cara sabe que o cara tem 1 ano e o cara tá colocando como mentor de médico. Eu fico com pena de quem corre atrás e querer beber de uma água dessa, entendeu? Porque ele vai pegar coisa distorcida. Justamente. É errado? Não é. Se para você fizer sentido, meu irmão, entra de cabeça. Agora, mais uma vez, pague o preço. Talvez você não vai conseguir ter orientação, aprendizados corretos ou que talvez ajudassem mais a você melhorar realmente quem você é ou conseguir alcançar objetivos. Você vai ser um replicador. O cara vai dizer, faça isso, isso e isso. Você vai ser um replicador, você não vai ter um raciocínio. Aí quando passarem-se 10, 15 anos, você vai dizer, rapaz, aquele negócio que aquele cara falou era tão sem sentido. Eu não sei como é que eu caí nessa. Você conseguiu construir um raciocínio com isso? Você conseguiu evoluir isso, a partir daquilo dali? Qual a sua crítica? Qual o seu, a sua melhoria? Né? Então, essas questões. Para a gente finalizar, frase para os médicos ou profissionais de saúde que querem ser empreendedores e montar empresas. Você que tem 5 empresas na área da saúde, diga o que é que tem que ser feito para essas pessoas. Cara, o primeiro ponto, e repetindo mais uma vez, foi a palavra que eu mais repeti aqui, é aprender. Então, está aberto a aprender. O médico que tem interesse em montar outros negócios é aprender. Agora, o que eu aconselho, realmente aqui, buscando influenciar mais pessoas pelo que eu imagino que é interessante, se você empreenda bem e faça bem na sua área primeiro, entendeu? Perfeito. Então, seja realmente um bom médico, seja na sua área, né? Como médico, não estou nem falando como família, que tem que vir junto, porque senão não dá certo. Tem que ser uma boa pessoa, tem que ter uma família boa. Se você não vir junto como isso, não vai resolver. Total, você vai afastar pessoas, ninguém vai querer saber quem você é, ninguém vai querer beber da sua fonte e por aí vai. Então, como médico, foque e seja sempre um bom profissional. Atualizando no que você se dispõe a aprender, buscando fazer mais cursos, enfim. Mas foque primeiro na área médica, entendeu? Foque na área médica. Segundo ponto, se cerque e busque colegas que já fizeram, que já passaram por processo, aprenderam, ou estão pelo caminho fazendo. Então, busque, não pessoas que vão querer... Pessoa não teve nada nesse aspecto de ter um consultório, o cara tá no plantão ainda, sem desmerecimento algum, e o cara diz, rapaz, tu tem que montar teu consultório, porque tu é médico de consultório. Calma aí, que consultório é um rol de questões. Espera, meu irmão, saber se o cara tá disposto a pagar o preço. Então, estude bem, esteja aberto para aprender bastante, se cerque de pessoas que realmente vão ensinar você, né? E mais uma vez, fechando o ciclo, mais uma vez, busque aprender. Meu amigo, seja incansável. Não pare. Não descanse em relação ao aprendizado. É uma coisa que não pode, porque muda tudo muito rápido. E é viciante também. E muda tudo muito rápido. Então, estude, aprenda, foque na área médica e depois você comece a empreender em outros negócios. Gabriel fala muito bem aqui, graças a Deus, temos nossos investimentos nesses negócios, mas também teve muita coisa que não deu certo. Lógico. E teve muitos investimentos que não deram certo, negócios que não eram da área da saúde, que capengaram, que acabou sendo abandonado pelo caminho. Entendeu? Até outro momento a gente pode falar mais sobre isso. Então, nem tudo são flores. Então, teve vários negócios que não deram certo. Mas a questão e o que faz acontecer é não parar. E se não está dando certo aqui, em algum momento você vai receber, vai acontecer da coisa entrar numa linha melhor e esse nó vai ser desatado né? E tudo nisso aí. Então, esse é o conselho que eu dou para os colegas médicos mais jovens. No meu ponto de vista, concluindo, Gabriel,
Hoje a oportunidade é muito maior, mas eu vejo os colegas ainda muito mais dispersos. É aquela história, Gabriel, nós podemos aprender e se formar da nossa casa. E as pessoas começaram a estudar mais por conta disso, tendo faculdades online 24 horas. Estão jogando tigrinho. Estão jogando tigrinho. Estudar. Exatamente, entendeu? Então, assim como as pessoas que não são da área médica, os colegas e os estudantes médicos também, eu converso com muitos deles, sou professor também, então eu observo que muitos deles ainda estão muito desligados, desinformados, dispersos relacionados ao que é a realidade médica. Eu acho que eles ficam dispersos e acabam ficando desesperados porque não conseguem, né? Obrigado, meu querido. Meu amigo, tamo junto, viu? Obrigado. Foi uma satisfação. Maravilhoso. Esse foi mais um episódio do Pode Faturar. Em breve, mais episódios para vocês. Até mais. Quanto? Bom, né? Cabo é bom?